Olá, vamos dar início à apresentação do nosso seminário de Enfermagem Comunitária 2, que tem como tema Rede de Atenção Psicossocial, sobre a docência da enfermeira Tânia Medeiros e tendo como discentes apresentadores eu, Cristiele Almeida, o Herbert Santos, a Yara Lima e o José Neto. Inicialmente, é importante introduzirmos as redes de atenção à saúde de uma forma geral. Em dezembro de 2010, foi publicado pelo Ministério da Saúde a portaria de número 4.279, que trouxe o conceito de rede de atenção à saúde como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Nesse sentido, entende-se que as redes de atenção à saúde têm como objetivo promover a integração de ações e serviços para prover uma atenção à saúde de forma contínua, integral, de qualidade, responsável, humanizada, com vistas à consolidação dos princípios e diretrizes do SUS. E houveram algumas temáticas que foram priorizadas pelo Ministério para serem instituídas as redes, e são elas a rede Cegônia, a rede de atenção psicossocial, a rede de cuidado da pessoa com deficiência, rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas e as redes de atenção às urgências e emergências. Partindo desse contexto, vamos falar um pouco a respeito sobre a RAPS. Bom, a rede de atenção psicossocial é uma rede integrada, articulada e efetiva nos diferentes pontos de atenção para atender as pessoas em sofrimentos com demandas de transtornos mentais e ou consumo de álcool, crack e outras drogas. Dessa forma, a RAPS visa a criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde, além de um atendimento integral e mais humanizado. Nesse sentido, a RAPS ela detém alguns objetivos a serem alcançados, e estes se dividem em objetivos gerais e específicos, sendo os gerais ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, promover o acesso das pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção, e garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e das atenções às urgências. E em relação aos objetivos específicos, temos promover cuidados em saúde, especialmente para grupos mais vulneráveis, como crianças, adolescentes, pessoas em situações de ruas e afins. Prevenir o consumo e a dependência de crack, álcool e outras drogas. Reduzir danos provocados pelo consumo de crack e outras drogas. Promover a reabilitação e a reinserção de pessoas com transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas na sociedade, por meio do acesso ao trabalho, renda e moradia solidária. Ademais, tem-se promover mecanismos de formação permanente aos profissionais de saúde, desenvolver ações intersetoriais de prevenção e redução de danos em parceria com organizações governamentais e da sociedade civil, produzir e ofertar informações sobre o direito das pessoas, medidas de prevenção e cuidado e os serviços disponíveis na rede, regular e organizar as demandas e os fluxos assistenciais da rede de atenção psicossocial e monitorar e avaliar a qualidade dos serviços por meio de indicadores de efetividade e resolutividade da atenção. E a fim de alcançar esses objetivos, a RAPS ela vai se basear em 12 diretrizes, sendo elas o respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das pessoas, a promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde, o combate a estigmas e preconceitos, a garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional sobre a lógica interdisciplinar, a atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas, a diversificação das estratégias de cuidado e a promoção de estratégias de educação permanente. Além disso, o desenvolvimento de atividades no território que favoreça a inclusão social com vistas à promoção de autonomia e ao exercício da cidadania, o desenvolvimento de estratégias de redução de danos,
a ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com participação e controle social dos usuários e de seus familiares, a organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com estabelecimento de ações intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado e o desenvolvimento da lógica do cuidado para as pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas, tendo como eixo central a construção do projeto terapêutico singular. E com isso, a RAPS ela é constituída por 7 componentes, e cada um deles tem o propósito de atender às diferentes necessidades dos usuários e de seus familiares, e são eles: a atenção básica em saúde, a atenção psicossocial especializada, a atenção residencial de caráter transitório, as estratégias de reabilitação psicossocial, a atenção de urgência e emergência, a atenção hospitalar e a estratégia de desinstitucionalização. Agora que nós já conhecemos o que é a RASP, os seus objetivos, suas diretrizes e a sua composição, vamos conhecer melhor sobre a estrutura de cada um dos seus componentes e expor ligeiramente a portaria número 5.588, de 21 de dezembro de 2017. Vamos iniciar falando da atenção básica de saúde. Bom, a atenção básica de saúde, na RASP, é constituída pelos seguintes pontos de atenção: as unidades básicas de saúde, os consultórios na rua e os núcleos de apoio à saúde da família. Bom, as unidades básicas de saúde, elas são a porta de entrada para o paciente para todas as redes de saúde em geral, incluindo a RAPS. E dessa forma, ela tem como objetivo atender as necessidades gerais da população por meio de uma equipe multiprofissional que é constituída, em sua grande maioria, por médicos, enfermeiros, cirurgiões, dentistas, técnicos de saúde bucal, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, dentre outros profissionais. Tem-se também a equipe de consultório na rua, que é um grupo de multiprofissionais que atua em unidades móveis de forma itinerante e frente aos diferentes problemas e necessidades da saúde da população em situação de rua. E ele tende a ampliar o acesso à saúde dessa população, à rede de atenção e proporciona, de maneira mais oportuna, a atenção integral à saúde. E, por fim, tem-se o NASF. O NASF, ele atua de maneira integrada, apoiando os profissionais das equipes de saúde da família, a fim de ampliar a abrangência e a resolutividade das ações da atenção básica. E ele vai realizar o atendimento compartilhado para uma intervenção interdisciplinar junto das equipes. Olá, gente, eu me chamo Herbert e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Serviço de Atenção Psicossocial Especializada. Bem, segundo alguns estudos, como o de Roche e Avelar, eles apontam que a reforma psiquiátrica no Brasil, ocorrida nos últimos 20 anos, levou a uma maior necessidade de oferta de um serviço mais amplo para essa população que necessita de saúde mental, substituindo assim o modelo hospitalocêntrico, certo? Um modelo que venha a reinserir essas pessoas na sociedade. Bem, foi a partir disso que, então, em 2011, foi criada a portaria número 3088, que visava ampliar e criar novos serviços de atendimento à saúde mental a essa população. Foi de então que surgiram 6 tipos de serviços a serem oferecidos a essa população, de modo que eles venham a ser reinseridos em sociedade. Bem, eles são CAPS 1, CAPS 2, 3, AD, AD3 e CAPS I. Eu vou falar especificamente um pouco sobre cada um. Bem, o primeiro deles é o mais simples e ele é indicado para municípios com população acima de 20 mil habitantes e ele atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, independente da idade. O CAPS 2 ele já é um pouco mais específico e ele é indicado para a população acima de 70 mil habitantes e além dele atender a pessoas de qualquer idade, ele atende também pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. O CAPS 3 ele já é um pouco mais específico e ele também atende pessoas de qualquer faixa etária, mas ele também proporciona serviços de atenção contínua, os serviços de acolhimento, que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas ele funciona 24 horas, incluindo feriados e fins de semana, e ofertam esse acolhimento aos pacientes noturnos para que eles possam ir lá e serem acolhidos, certo? Dormir naquele espaço, por exemplo, ter comida. E ele é indicado para cidades acima de 200 mil habitantes. Tem também o CAPS AD, ele é indicado para adultos, crianças e adolescentes.
ele é um tanto mais específico porque ele é voltado para estes que têm necessidade decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas, e ele é indicado para populações acima de 70 mil habitantes. Aí vem o CAPS AD3, o qual também atende pessoas de qualquer idade, mas ele já é um serviço que detém um âmbito mais hospitalar, porque ele oferece 12 leitos de observação e monitoração. Ele também funciona 24 horas, incluindo finais de semana, e ele serve para acolher essas pessoas, bem como mantê-las ali enquanto elas estiverem em surto por causa de drogas e outras necessidades de vícios, certo? Bem, o último deles é o CAPS-I, o qual é o CAPS-I infanto-juvenil, e ele é voltado à população, como o nome já diz, infanto e juvenil. Bem, ele atende crianças com transtornos mentais graves persistentes e que fazem uso de crack e de drogas também. E ele é indicado para cidades com população acima de 150 mil habitantes. Bem, dando continuidade, existem também os serviços de atenção residencial de caráter transitório, os quais são constituídos por unidades de acolhimento e serviços de atenção em regime residencial. O primeiro deles, eles se dão, como eu já tinha dito antes, se dão através do CAPS 3 ou CAPS AD, onde são oferecidos locais para essas pessoas dormirem, certo? Dormitórios a eles, onde eles podem passar a noite, tomar banho. É também oferecida alimentação a esses pacientes decorrentes ao uso de drogas ou então em situação de rua que necessitam de cuidados referentes à saúde mental. E é oferecido o tratamento deles, bem como uma unidade de acolhida, realmente, para que esses pacientes não venham a ficar em situação de rua. E o segundo deles é o serviço de atenção em regime residencial, o qual se dão através das comunidades terapêuticas. Bem, essas comunidades terapêuticas, elas geralmente são constituídas de profissionais de uma equipe multiprofissional que reside em uma casa que vem a cuidar de pessoas que têm essa demanda pelo uso de drogas para que elas se retirem do seio da sociedade e convivam entre si uma com a outra para compartilhar essa expectativa de melhora, a sua melhora pessoal, para que mantenham o seu tratamento em dia e para que assim essas cuidem uma da outra e venham oferecer uma expectativa de melhora para cada uma, certo? Assim oferecendo cuidado a essas pessoas a partir da equipe multiprofissional que ali vai estar presente, como também eles esperam um ao outro essa melhora. Eles se espelham na história um do outro, certo? São realizadas diversas atividades para com eles, para que venha a ser restabelecido esse paciente em sociedade futuramente, já sem o seu vício em drogas e que ele possa se reinserir. Bem, e é isso. Bom, eu me chamo Yara e eu vou explicar agora acerca da atenção de urgência e emergência, o qual tem os pontos de atenção responsáveis pelo acolhimento, classificação de risco e cuidado nas situações de urgência e emergência das pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Esses pontos são o SAMU, a sala de estabilização, as portas hospitalares de atenção à urgência, pronto-socorro, a UPA e as unidades básicas de saúde. Esses pontos de atenção da rede de atenção psicossocial na atenção de urgência e emergência devem trabalhar de maneira conjunta com os centros de atenção psicossocial, os CAPs, de modo que eles auxiliem nas ocorrências, nas situações que necessitem de internações hospitalares dos pacientes ou de serviços residenciais de caráter transitório, garantindo a segurança do paciente, mas agindo de forma ágil e eficaz. Outro componente importante da RAPS é a atenção hospitalar, que nela destacam-se os leitos de saúde mental em hospitais gerais e o serviço hospitalar de referência para a atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidade decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. Bom, esses leitos de saúde mental nos hospitais oferecem tratamento hospitalar para casos mais graves, enquanto o serviço hospitalar de referência para essas pessoas, para quem sofre com um transtorno mental, oferece um suporte hospitalar por meio de internações de curta duração,
com a equipe multiprofissional e sempre acolhendo os pacientes em articulação com o CAPS. Ele acolhe os pacientes e trabalha de maneira conjunta com o CAPS e outros serviços da rede de atenção psicossocial. Esse serviço ele funciona integralmente durante 24 horas por dia e durante os 7 dias da semana, sem interrupção da continuidade entre os turnos. Outra componente da RAPS é a estratégia de desinstitucionalização, que é constituído por iniciativas que garantam às pessoas com transtorno mental o cuidado integral por meio de estratégias de forma que os seus direitos sejam preservados e também com a promoção de autonomia dessas pessoas e o exercício de cidadania, buscando a inclusão social delas. Alguns programas, alguns serviços são responsáveis por garantir essa inclusão social, que são os serviços residenciais terapêuticos e o programa de volta para casa. E o serviço residencial terapêutico ou residência terapêutica, também chamado de moradia, são casas inseridas na comunidade que têm como objetivo acolher as pessoas que receberam alta de longas internações, que permaneceram, por exemplo, 2 anos ou até mais, sem interrupções, e após a sua alta de hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia, por exemplo. Porém, tem que se considerar o caso daquela pessoa, a especificidade de caso a caso, e não somente os projetos e ações baseados no coletivo. E o paciente ele sempre deve ser sempre acompanhado, mesmo que ele se mude de endereço ou até se for hospitalizado novamente. E já o programa de volta para casa, que foi instituído pela Lei 10.708, de 31 de julho de 2003, ela trata da proteção e dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais. É uma política pública de inclusão social que visa contribuir e fortalecer o processo de desinstitucionalização, que provê o auxílio e reabilitação para pessoas com transtornos mentais egressas de internação de longa permanência. Esse programa ele tem como principal objetivo a inclusão social dessa pessoa de forma que mude o modelo assistencial em saúde mental, ampliando o atendimento fora do hospital e de forma comunitária, tendo, portanto, uma reabilitação assistida, redirecionando aquele modelo de assistência que visava que era sempre no hospital. Ela vem para mudar esse modelo assistencial, que mostra que a assistência ela pode se dar também fora do hospital. E é isso. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre essa questão da reabilitação psicossocial, que é o último componente da RAPS. Bem, segundo a portaria 3.088 de 23 de dezembro de 2011, ela é constituída pelas iniciativas de geração de emprego e de renda, bem como pelas instituições de empreendimento solidário e o cooperativismo social. Ou seja, são basicamente as empresas públicas e privadas, os movimentos, os programas, etc., que vêm realizar um trabalho de reabilitação psicossocial, ou seja, que vem incluir esses usuários da RAPS em seu quadro de funcionários, de pessoas e tudo mais, né? Segundo Santos e Vett, de 2018, essa reabilitação psicossocial, ela visa com que seja trabalhado as habilidades desses usuários para que eles possam viver de maneira mais independente, ou seja, para que eles possam se reincluir na sociedade, ou seja, tem essa questão da inclusão social, bem como exercer novamente o seu direito da cidadania, né? Eu trouxe aqui no lado 3 exemplos de instituições, de movimentos que estão incluídos nessa questão da reabilitação psicossocial. O primeiro é a Rede de Saúde Mental e Economia Solidária de São Paulo, no qual basicamente os participantes dessa rede, eles vão discutir formas de incluir esses usuários em questão de economia solidária, em empresas que estão oferecendo emprego. O Gerard de Goiânia, Goiás, ele é muito interessante porque ele é um programa associado aos CAPs de lá,
E por meio de cadastro e tudo mais, esses usuários eles são incluídos nesse programa, e dentro desse programa eles vão trabalhar com a questão de arte, como por exemplo artesanato, panificadora, costura, e por meio da arte eles vão gerar uma renda, e essa renda eles vão poder usar para eles mesmos, ou seja, eles vão se sentir gerando renda, eles vão se sentir importantes, digamos assim, eles vão perceber que eles conseguem trabalhar, que eles conseguem viver normalmente. E tem também a Associação Arte Convívio, né? Como o nome basicamente diz, é uma associação em que esses indivíduos eles vão para lá fazer arte e vender a arte deles, também fazer discussões, enfim. Então, basicamente, esses exemplos aqui são exemplos de programas, de instituições que vão trabalhar essa questão da reabilitação psicossocial nesse indivíduo, por meio da geração de renda, eles vão se sentir importantes e incluídos novamente na sociedade. Bom, esse componente ele também possui uma portaria própria, digamos assim, que vai ditar ações específicas para ele, que é a portaria 132 de 26 de janeiro de 2012, o qual ela trata do incentivo financeiro, ou seja, é como, digamos assim, o governo vai repassar o financiamento para as instituições que estejam incluídas na reabilitação. Então, essas instituições elas precisam seguir alguns passos, como por exemplo, elas têm que estar inseridas, no caso, dialogando com a RAPS, ela tem que estar incluída no cadastro de iniciativas de inclusão social pelo trabalho, que é o CIST do Ministério da Saúde, e também tem que estabelecer programas de interação entre usuário, família e tudo mais, ou seja, tem que seguir essa questão de economia solidária para poder receber esse financiamento do governo. Aí, segundo o decreto, se essa instituição, ela, digamos assim, ajudar de 10 a 50 usuários, ela recebe um repasse financeiro de R$ 15.000. Se ela ajudar de 51 a 150 usuários, ela recebe um repasse de R$ 30.000. E se ela ajudar de 150 usuários ou mais, ela vai receber um repasse de R$ 50.000. Ou seja, a gente percebe que tem esse financiamento, tem esse incentivo para que essas instituições elas trabalhem a reabilitação psicossocial dos indivíduos. Inclusive, tem digamos assim, um programa do governo que a gente pode incluir, né, nessa questão da reabilitação psicossocial, que é o Pronacop Social, que é o Programa Nacional de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo Social, que ele foi instituído em 2013 por meio do decreto 8.163, de 20 de dezembro de 2013. Ou seja, ele é um programa que ele não inclui apenas os usuários de saúde mental, mas sim de diversas minorias, né? Como a gente sabe. Enfim, por meio desse programa a gente percebe que tem essa questão da reabilitação. É um programa que foca em trazer aos usuários, construir habilidades para que eles possam se reinserir no mercado de trabalho, para que eles consigam se reabilitar, né? A voltar a desenvolver o seu direito de cidadania normalmente. Ou seja, esse Pronacop, ele basicamente, ele almeja planejar, coordenar, executar e monitorar as ações voltadas para esse desenvolvimento de reabilitação das cooperativas sociais e dos empreendimentos econômicos solidários sociais. Ou seja, é um programa que, digamos assim, vai organizar essas cooperativas, né? Repassar informações e tudo mais. Bem, o nosso grupo também julgou importante que a gente falasse um pouco sobre a portaria número 3.588, de 21 de dezembro de 2017. Ela é uma portaria recente, de 2017, né, de dezembro de 2017, que ela vem dispor sobre alterações na RAPS. No caso, tudo isso que a gente apresentou é a RAPS como ela funciona, né, atualmente. Só que essa portaria ela vem dispor alterações, que inclusive ela é alvo de muitas críticas, inclusive nós concordamos com as críticas, porque realmente, como aqui eu trouxe o tópico, ela é um modelo, ela vem propor um modelo de RAPS no modelo hospitalocêntrico, que é aquele modelo que ele acontecia antes da reforma psiquiátrica no Brasil. Como a gente pode ver aqui na imagem, é um modelo assim que é desumano, em que é questão dos manicômios, as pessoas eram colocadas dentro dos manicômios, né? Então, as principais mudanças que a gente tem com esse decreto, as principais mudanças que são propostas é a criação do CAPS AD4, que ele possui basicamente o mesmo objetivo do CAPS AD3, só que digamos assim que a assistência ela é muito médico-centrada. A gente não percebe essa questão da multiprofissionalidade que a gente tem no CAPS AD3, ou seja, a gente percebe que é mais no médico-centrada, e isso, digamos assim, retorna aquele modelo hospitalocêntrico em que existiam os médicos psiquiátricos que faziam uma das coisas erradas com os indivíduos de saúde mental, né? Então a gente tem um incentivo à internação. Por quê? Porque a gente percebe que nessa portaria, os hospitais, para que eles recebam financiamento do governo, eles precisam ter 80% dos seus leitos de saúde mental ocupados.
para que eles possam receber esse dinheiro. Ou seja, a gente percebe então que eles vão querer internar as pessoas para que eles possam receber o dinheiro. Então tem esse incentivo à internação. E a gente tem também essa questão do retorno, né, entre aspas, da indústria da loucura e a mercantilização da loucura. Ou seja, porque a gente percebe que por essa portaria, toda a questão de saúde mental vira, digamos assim, um jogo de economia de financiamento. Eles vão prezar mais pelo dinheiro em si do que pela questão da humanização e tudo mais. Então a gente percebe que essa portaria ela é um retrocesso. Ela propõe muitas mudanças na RAPS que a gente não concorda, porque realmente nós não julgamos ser uma coisa legal, porque ela propõe um modelo hospitalocêntrico que foi muito combatido, que a gente conseguiu depois de muita luta pela reforma psiquiátrica, e agora por meio dessa portaria meio que está querendo retornar e a gente não pode permitir. Bom, por fim, a gente basicamente focou mais na RAPS segundo a portaria 3, 1088, de 23 de dezembro de 2011, né, porque no caso digamos assim, o que mais funciona atualmente. E a gente percebe que a RAPS, segundo essa portaria, ela é bem articulada. É uma RAPS que preza pela atenção primária, ou seja, uma RAPS que a gente vai meio que focar primeiro que o paciente seja atendido na atenção primária, para que em última instância se chegue a ser internado. A gente tem também um atendimento multiprofissional, por conta dessa articulação, a gente percebe que tem essa articulação entre os profissionais das diferentes áreas. E também é uma RAPS humanizada, né? O atendimento ele é humanizado. É diferente, por exemplo, da RAPS proposta pela essa portaria mais recente de 2017, que a gente, como eu já falei anteriormente, a gente percebe que existe um retrocesso, porque preza pelo modelo hospitalocêntrico. Tem, no caso, a questão da indústria da loucura, que é focado muito mais na questão do dinheiro mesmo em si. E é uma assistência médico-centrada, diferente da RAPS da portaria de 2011, que ela é atendimento multiprofissional. Essa daí não, é uma assistência médico-centrada. Então a gente percebe que é um retrocesso. Então é basicamente isso. A RAPS que a gente tem que defender a RAPS que a gente conhece. A gente tem que defender o SUS, defender a RAPS e dizer não ao retrocesso. Porque é justamente isso. A RAPS ela é muito bem articulada. Lógico, ela não é perfeita, né? Mas ela pode ser melhorada. A gente não pode deixar que haja o retrocesso, mas tem que se melhore. Então devemos defender a RAPS. Hashtag defenda o SUS. E bom, essas são as nossas referências.